Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir os teus olhos e te mostrar a vereda certa que te conduz à saúde, à felicidade e à salvação. Antes da mensagem de hoje, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Você que nos assiste não ao vivo, pode passar se já conhece a mensagem. Mas eu gostaria de apresentar um pouco o que o Ministério tem feito. O Ministério Quarto Anjo Advertência Final é uma instituição pequena, ela não tem muitos recursos, mas Deus tem abençoado esta obra de tal forma que estamos já em mais de 26 países, estamos presentes. Isso foi possível devido a uma administração pautada pela honestidade e por fazer o máximo com o mínimo. Temos obreiros que se dispõem a trabalhar por salários que atendam às suas necessidades básicas e estão distribuídos em vários países. Temos também material de apoio que é produzido por meio do recurso que vem até a casa do tesouro do Senhor. Entre este material estão alguns que você pode solicitar para fazer o teu trabalho evangelístico. Eu tenho aqui nas mãos alguns folhetos, os quais você pode conhecer com mais detalhes, se tiver interesse, solicitando pelo WhatsApp o arquivo para poder ler. É interessante ter o material em casa, porque nós sempre estamos em contato com pessoas com diferentes necessidades. Sendo assim, nós temos condições de atender diferentes perfis de pessoas. Para entrar em contato conosco, você tem duas vias. Uma delas é o e-mail contato@advertenciafinal.com.br. A outra é o telefone, que também está vinculado ao WhatsApp, 55 41 99509 8425. Você pode solicitar o material. Se puder vir pegar na igreja sede, não vai pagar absolutamente nada. Apenas se você não puder vir buscar, vai pagar o custo do frete, o custo do correio. É um valor pequeno e o Ministério não tem como custear justamente por não ter um caixa assim com recursos sobrantes. Além disso, nós temos hoje uma outra responsabilidade, que é finalizar a construção da igreja sede. Não é um templo faraônico, é uma igreja com capacidade para 100 pessoas sentadas no salão principal e 2 salas para a escolinha bíblica das crianças. Além disso, uma estrutura para vídeo. Ela cumpre com as normas da legislação curitibana, aqui de Curitiba, que é um pouco mais estrita do que em outras cidades, que acaba deixando o edifício um pouco mais robusto e com isso um pouco mais custoso também. Ainda assim, graças a Deus, estamos finalizando. Nos faltam apenas as divisórias dos banheiros, a finalização da elétrica, digo tomadas e luminárias, e também a pintura. O resto são pequenos detalhes, eu nem vou mencionar aqui. Mas estas 3 etapas precisam ser cumpridas para que possamos efetivamente entrar e começar a cultuar lá. Para isso são necessários meios, obviamente. E para demonstrar transparência e honestidade, nós temos continuamente oferecido para os dizimistas e ofertantes, para aqueles que desejarem, relatório de aplicação dos dízimos e ofertas. Eu também tenho reiterado que eu não vivo de dízimos e ofertas, não recebo 1 centavo do que vai para o caixa, eu sou dizimista e ofertante como você também. Tenho o mesmo interesse ou mais do que você de a obra avançar. Até porque desta terra não vamos levar nada, então é importante que nós administremos com as coisas da terra a fim de obter o máximo para o Senhor dos céus. Tendo dito isso, meus queridos, há um detalhe que eu vim esquecendo, mas é importante pontuar. Nós fornecemos o relatório de aplicação de dízimos e ofertas para quem efetivamente é dizimista. Portanto, é requerido que a pessoa apresente os 3 últimos comprovantes
para que se comprove que ela de fato é dizimista e ofertante. Mande os comprovantes dos 3 últimos meses e aí sim nós podemos encaminhar o relatório. Isso é para evitar entregar relatório só para quem é curioso, quer fazer especulação, ou o principal, fazer oposição à obra do Senhor. Não temos interesse de entrar em debate com as pessoas ou perder o nosso foco, que deve ser totalmente direcionado para o avanço da obra. A estrutura, por ser pequena, demanda muito do tempo daqueles que estão envolvidos, razão pela qual, como Neemias, eu tenho que dizer: estou numa grande obra e não posso descer. Nós vamos hoje falar de um tema especial. Eu não vou adiantá-lo agora, porque antes nós vamos louvar a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução, conforme está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. O Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Vamos nos colocar em pé e louvar a Deus. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem considerado as nossas necessidades e nos dado segundo precisamos, de maneira que não temos falta. Estamos vestidos, temos o que comer, por isso estamos felizes. Pedimos ao Pai que o Senhor continue derramando para nós revelações, para que conheçamos mais do Teu amor, da Tua graça, do Teu interesse nas nossas vidas. E assim, o nosso coração esteja cada vez mais vinculado a Ti. E assim, ó Deus, com alegria, possamos apresentar ao Senhor não só os nossos corações, mas também os dízimos e ofertas, que são a demonstração de que o nosso coração está contigo. Que por meio desses recursos possamos apoiar a Tua causa conforme o plano que o Senhor estabeleceu.
recebe, ó Pai, as humildes contribuições do teu povo, que possamos fazer o máximo pelo Senhor e ainda assim considerar-nos servos inúteis, como está escrito na tua palavra. E toda a glória seja atribuída ao Senhor e não ao homem. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos guiar nesta segunda hora. Proveja, ó Pai, para que compreendamos e coloquemos em prática os princípios eternos que regem o teu governo. Estes que são ensinados na Bíblia Sagrada. Sejam eles, de fato, a norma, a regra da nossa fé e da nossa prática. Abençoe a congregação. Abençoe aqueles que nos assistem, em qualquer lugar da terra. Fortaleça, ó Deus, aqueles que têm lutado para que ou permaneçam na fé ou recebam a virtude que vem do Senhor, o teu Espírito, que pode levá-los no caminho verdadeiro, o caminho da obediência à tua palavra. Usa-me, ó Deus, para que não eu, mas sim o teu Filho amado, com plena liberdade, fale ao teu povo, abra os olhos daqueles que estão dormentes, desperte os que estão sonolentos e dirija o teu povo no caminho que leva ao céu. Pedimos estas bênçãos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de hoje vai falar sobre o tema fugir de Babilônia. Eu vou colocar aqui, não no infinitivo, fugir de Babilônia. Embora o nome possa parecer meio enigmático para as pessoas, alguém venha pensar, mas do que o pastor vai falar? A palavra será exposta de uma forma simples e você poderá compreender com clareza. Em primeiro lugar, eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 2, versículos 6 e 7. Zacarias capítulo 2, versículos 6 e 7. O Senhor aqui nos apresenta um chamado urgente. Esse chamado, no passado, foi feito para o povo de Israel. Qual era o contexto? O povo, por sua incredulidade, desobediência e rebeldia, tinha sido levado cativo para a Babilônia e lá ficou, muitos deles em situação difícil, por 70 anos. Depois disso, o povo teve uma oportunidade de retornar para o seu país de origem, reconstruir o templo de Deus e recomeçar uma nova história, começar de novo com Deus, adorando o verdadeiro Deus, deixando de lado as práticas errôneas da Babilônia. Porém, a história conta que muitos judeus não tomaram para si esse privilégio, não saíram de Babilônia, lá permaneceram, sendo que então, mais tarde, já no reinado do rei Dario, o persa, o profeta Zacarias entregou esta mensagem. Era uma mensagem que ela tinha um tom de urgência. A história nos deixa claro, a história bíblica inclusive nos deixa claro o porquê desse tom de urgência. Depois de Dario, assumiu o rei persa Assuero, e foi este quem proclamou um decreto ordenando que se matassem os judeus. Ou seja, uma grande crise viria sobre o povo de Deus durante o reinado de Assuero. E o reinado de Dario foi o último antes de Assuero. A mensagem de Zacarias, ela foi, portanto, oportuna e no tom certo. Em Zacarias 2, versículo 6, disse: Olá,
Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te, tu que habitas com a filha da Babilônia. Livra-te! Não há como entender errado uma mensagem como esta. Você está em risco de ser o quê? Preso, acorrentado, capturado, preso por circunstâncias naquele caso. Veja que no governo de Assuero saiu um decreto, quem tiver interesse em ler, procure no livro de Esther, capítulo 3, versículos 12 e 13. Lá diz, saiu um decreto ordenando que se matassem todos os judeus. Os judeus foram colocados numa situação muito delicada, muito difícil. Ora, Deus, antevendo a crise, indicou para o seu profeta falar: saiam de Babilônia. Esta mensagem encontra um paralelo nos nossos dias. Nós já estamos há mais de 20 anos pregando. Reiteradas vezes o Senhor nos deu a mensagem para convidar as pessoas de bem, as pessoas sinceras, crentes em Deus, a saírem de Babilônia. Porém, a exemplo do que ocorreu lá no passado, até então, poucas pessoas atenderam ao convite. E para que não se entenda de forma equivocada a mensagem, nós vamos logo esclarecer o que significa sai de Babilônia, foge de Babilônia. Para isso, vamos lá no Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ter que fazer uma pequena volta para então retornarmos nesse ponto, tá? Então acompanhe aqui essa linha de raciocínio e depois a gente chega de novo naquele ponto lá. Primeiramente, diz a Bíblia que Deus criou Adão e Eva e para eles também criou um lar. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, nós lemos: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, qual foi a morada que Deus planejou para o ser humano? Um jardim, o campo. Vamos colocar aqui. Era o jardim do Éden, portanto era campo. Ocorre que Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um deles, o mais velho, Caim, acabou assassinando o seu filho, o seu irmão Abel. E o Senhor disse no versículo 8, capítulo 4 de Gênesis, verso 8: e falou Caim com seu irmão Abel. Perdão, o 8 fala do assassinato, agora o 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então Caim disse ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada, ou que eu possa suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será vingado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Caim
Poderia se arrepender? Poderia ser perdoado? Claro, nenhum pecador está além do alcance do perdão de Deus. O problema é que ele não quis, fugiu da face do Senhor. Então ele estava já associado ao diabo, certo? Ao inimigo, de costas para Deus. Nesta situação, o que ele fez? Versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou a cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Então, há uma instituição criada pelo homem, uma estrutura criada pelo homem, que foi concebida e criada quando o homem virou as costas para Deus e decidiu andar nos caminhos de Satanás. E esta estrutura ou instituição foi a cidade. A estrutura cidade demanda um governo, não é verdade? E se a cidade em si é um problema, o governo da cidade não será a solução. Qual seria a solução para a cidade? A própria dissolução da cidade. Porque Deus planejou o campo para o homem. Mas aqueles que viraram as costas para Deus se reuniram na cidade. Notório foi um dos descendentes daí não mais Caim, e sim Cã, que era um filho de Noé. Em Gênesis capítulo 10, dos descendentes de Cã, um deles foi Cuxi, versículo 8, e Cuxi gerou a Nimrod. Nimrod significa rebelde, ou ele se rebelou. E Nimrod começou a ser poderoso na terra. Verso 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Que ninguém entenda aqui que Nimrod era um servo de Deus. Ora, o próprio nome já entregava o seu perfil de ação. Essa expressão, diante da face do Senhor, quer dizer em atrevimento e em rebeldia contra Deus. E no versículo 10 é dito que o princípio do reino de Nimrod foi Babel. Depois, Ereque e Acade e Calné na terra de Sinar. E, verso 11, desta mesma terra saiu ele para a Assíria e edificou a Nínive e Reobote-ir e Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então, este homem que era rebelde contra Deus, ele seguiu o exemplo de Caim, um antepassado, também construindo várias cidades. Mas o princípio do reino deste rebelde foi Babel. E Babel é o que dá origem ao nome posterior a ele, que é Babilônia. Note que é dito que ele estabeleceu Babel na terra de Sinar. A terra de Sinar é onde mais tarde foi estabelecida a cidade de Babilônia. Babel quer dizer confusão. Foi o nome dado àquela torre que os pós-diluvianos estavam construindo, ou seja, as pessoas que saíram depois do dilúvio, estavam construindo com o objetivo de vingarem a Deus pela morte dos seus antepassados. Deus foi e viu o que os homens estavam fazendo e resolveu confundir a língua deles para limitar a propagação da maldade. A maldade estava se propagando de forma muito veloz, justamente pelo fato de os homens todos falarem uma só língua. E aí, Babel, confusão, é porque Deus confundiu as línguas dos homens. Depois veio Babilônia. Portanto, quando fala-se de Babilônia na Bíblia, é uma referência àquilo que se origina com a rebeldia de Caim. Construção de cidades e os males que vêm
das cidades, todos eles estão associados à Babilônia. Quando, portanto, Zacarias disse ao povo, fugir de Babilônia, essa mensagem, ela tinha um tono, quer dizer, ela tinha uma ênfase toda especial. Por quê? Porque eles já sabiam dos malefícios da cidade. Afinal de contas, quanto tempo fazia que os judeus conheciam cidades? Muitos. E também já estavam há anos em Babilônia. Tinham visto a idolatria franca e aberta que existia naquele lugar. Eles viveram na época de Nabucodonosor. Nabucodonosor é aquele que, conforme relatado em Daniel capítulo 3, fez uma estátua gigante de ouro e diz que quem não adorasse a estátua seria lançado na fornalha de fogo. Muita gente conhece a história. Quem quiser ler em casa, pode ler. Daniel capítulo 3. Portanto, estando eles dentro da cidade, em meio a esta nação idólatra, estavam cercados de influências proporcionadas pelo inimigo. Quem que tinha interesse, desde o início, na construção da cidade? Ora, aquele que estava guiando Caim, o diabo. Então, se há um lugar onde Satanás opera com mais intensidade, é nas cidades. Está aqui. E aí nós vamos chegar num ponto, para ilustrar isso e aplicar esta mensagem aos nossos dias. Inclusive é um ponto controvertido, eu sei. Eu não estou aqui para debater. Tem gente que adora debater o tema que eu vou tratar aqui. Mas eu vou trazer ele a título de ilustração e, claro, tem alguns ensinamentos importantes, frutos dele, que vão ser repassados aqui. Todos eles à luz da palavra de Deus. Hoje, nós estamos presenciando uma situação muito singular. Fala-se aí de vírus, né? Tem vírus aí, está afetando as pessoas estão morrendo. E aí, decreto após decreto tem aparecido, tem surgido, com o alardeado propósito de conter a propagação da doença. E uma coisa que tem me chamado a atenção é o fato de dizerem o seguinte: olha, é uma doença que afeta os pulmões, inegável, né? Ninguém nega isso aí. Covid afeta o pulmão. Inclusive, se afetar muito, a pessoa morre. Estou errado? É isso que acontece? É ou não é? É o que acontece, né? Ninguém nega isso aí. Para depois ninguém falar que isso é ou não é científico. Quem diz que é, quem diz que não é, quem vive, quem não vivencia essa situação, concurso. Ataca os pulmões. E esse é o grande risco da doença. Pode atacar outros órgãos? Pode, mas vamos nos focar nisso, porque o que mais se fala é, olha, tem que ter oxigênio para a pessoa respirar. Então, prova inequívoca de que a doença afeta, sim, os pulmões. E que a maior preocupação é justamente essa. Ok. Posto isso, então tem se propagado, se alardeado por aí o seguinte: olha, vamos cuidar das pessoas. As pessoas têm que usar máscara. Esse assunto eu sei que foi bem debatido já também. Quem aprova, quem não aprova, etc. Bom, eu vou pegar aqui alguns argumentos de quem aprova a máscara, tá? Porque se eu pegar o de quem não aprova, parece que eu falo com poucas pessoas, haja visto que ficam classificando essas pessoas de conspiracionistas, correto? Então vamos falar de quem aprova. De quem aprova a máscara, eles falam assim, o uso da máscara é para evitar que você contagie os outros. É isso que tem sido colocado. Inclusive ontem eu li de novo para ter certeza que não estava falando nada errado, né? Então, olha, você tem que usar máscara para você não contaminar os outros. É? Tá bom. Por quê? Não, porque você não sabe se você entrou em contato com alguém doente
E então pode ser que você esteja portando o vírus, levando para outra pessoa. Então, por amor dos outros, você use a máscara. Ah, tá, que interessante, ok. E aí já estamos há muito tempo, né, com essa história da máscara. Estamos indo para 1 ano já de história. Tá, além da máscara, falaram o seguinte, ó, cada um na sua casa, fique em casa, não saia de casa. Tá bom. Ok, então 2 medidas aí. Tem a máscara e tem o não sair de casa. Ok. E porque com isso nós estamos querendo conter a propagação da doença. Inclusive, adicionalmente, vamos fechar os estabelecimentos para evitar aglomerações. Então, isso aí todo mundo já está, se eu usar o dito popular, careca de saber, não é verdade? Ok. Então tá bom. E aí veio aqui, né, aquele pensamento, raciocínio intuitivo. Uai, mas a gente aprendeu, eu lembro que eu era pequeno, eu aprendi, e eu até fui checar de novo na internet e achei lá o site Brasil Escola, Educação, todos eles falam isso, né? Você quando respira, você respira um ar que ele tem cerca de 21 ou 20% de oxigênio. Correto? E aí você, quando expira esse ar, ele tem uma quantidade menor de oxigênio e ele tem cerca de 4% de gás carbônico. CO2. Tá bom. E essa troca gasosa, ela serve para ajudar a tua saúde, né? Então, você joga oxigênio para dentro do sangue e as impurezas do sangue, do organismo, são tiradas por meio do pulmão, que é um dos mecanismos que o corpo tem de se livrar das impurezas que poderiam ocasionar doenças. E é muito importante esse processo, porque se, por exemplo, alguém for colocado num... tanto que, quero dizer, se colocarem um saco em redor de alguém aqui, né, e prender a pessoa num saco, daqui a pouco ela tem aquela sensação de sufocamento, quer respirar, né, de toda forma. Por quê? Ora, há um excesso ali de gás carbônico, há uma diminuição do teor de oxigênio naquela quantidade de ar que sobrou dentro do saco, a pessoa entra em sofrimento. Até aqui, não estou falando nada que seja novo para ninguém, tá? Agora, aonde quero chegar com isso? Então, você tem certas obrigações aqui dentro da cidade. As obrigações são: olha, você tem que usar máscara. Quem trabalha no ambiente que atende o público, etc., ele tem que usar o dia inteiro a máscara, né? Aí eu estive pesquisando, falei, poxa, vamos ser imparciais, né? Vamos ver se tem alguém que fez um estudo sério com respeito à máscara, para ver se realmente ela impede a propagação do vírus e não prejudica a saúde da pessoa. Comecei a dar uma investigada e falei, aqui tem problema. Tem problema. Por exemplo, apareceu um estudo lá, foi noticiado, né, onde investigaram pessoas durante 30 minutos, usando máscara e não usando máscara. E disseram, não houve alterações significativas no nível ventilatório da pessoa e tal. Eu pensei, mas esse estudo ele não reflete a realidade. Porque as pessoas estão tendo que usar a máscara o dia inteiro. Eu tenho amigos, irmãos até, trabalham na construção civil, recebem 3 máscaras por dia. Então, eles têm que estar todo o tempo de máscara, enquanto estão trabalhando no pesado. A demanda de oxigênio do organismo é maior, porque eles estão se exercitando. Ora, então o correto é você simular a situação do motorista de ônibus, que vai usar o dia inteiro, do pedreiro, certo? Do atendente de caixa de supermercado, que é um ambiente que atende o público, da farmácia, do shopping e assim por diante. Agora, o que adianta se fazer uma pesquisa durante 30 minutos? O que ela reflete em termos práticos da situação que realmente ocorre? Nada. Até porque essa pessoa que trabalha, ela trabalha ou 6 ou 8 horas, ou às vezes mais, por dia. E no mínimo 5 dias por semana. Às vezes mais, às vezes 6.
Então, o correto seria fazer um estudo simulando a realidade prática. É possível fazer? Poxa, é o mais fácil de fazer hoje em dia. Tem tanta gente fazendo, tem tanta gente usando, quer dizer, a máscara, e existe um estudo chamado observacional, que é justamente você vai observar uma população, você tem critérios para selecionar a população, seleciona, faz o estudo, aí sim você vai poder determinar com segurança. Agora, faz um teste de 30 minutos, ainda publica dizendo, ó, isso é ciência. Ô gente, não nasci ontem, não sou bobo. Né? Metodologia científica é uma coisa que eu estudei, né? Também estou envolvido nessa área acadêmica, e a metodologia científica ela vale para qualquer área, tá? Então não é porque a pessoa é da área de saúde ou não é da área de saúde. Qualquer um que teve contato com a disciplina de metodologia científica vai conseguir enxergar quais são os métodos considerados adequados e os não considerados. Bom, e aí é onde eu quero chegar. Agora estou chegando quase no ponto. Então quer dizer que as pessoas estão aí diariamente, semanalmente, mensalmente usando máscara. Tá. Então é um equipamento que ele chega até essa parte do rosto, correto? Tem que cobrir o nariz, tem que cobrir a boca. Então ele fecha aqui um pouco o queixo, a bochecha. Ninguém nega, isso acontece. E ao fazer isso, você tem uma mudança de situação para o ser humano, inegável. Não precisa de pesquisa para comprovar. A mudança é a seguinte. Eu aqui com ar livre, eu tenho uma área que eu posso contar em centímetros quadrados, uma área, né, pela qual o ar pode chegar até a minha narina e a minha boca, certo? Tem uma área X aqui. Vamos supor, só para fazer um comparativo bem empírico aqui, vamos supor que fosse uma área de 10, numa unidade qualquer de área aqui, né? Uma área de 10. E aí, o que eu vou fazer com essa área? Eu vou diminuir a área, porque eu vou colocar uma máscara aqui, certo? E essa máscara, ela tem um tecido. Existem diferentes máscaras com diferentes tecidos. Mas esse tecido, por si só, ele tem uma trama, assim. E os fios por si, né? E nos interstícios, nos espacinhos entre os fiozinhos que compõem cada fio, né, você tem regiões onde o ar passa e regiões onde o ar não passa. Porque dois elementos não ocupam o mesmo lugar no espaço, correto? Ninguém pode negar isso também. Isso é física. Então, na prática ocorre que a área de entrada de ar é reduzida. Ninguém nega isso. Ela é reduzida. E se ela é reduzida, o volume de ar disponível na mesma passagem de ar é menor. Se a gente estivesse tratando em termos mecânicos, a gente pode falar de algo como vazão de ar, né? A capacidade de vazão desse sistema com máscara é menor do que a capacidade de vazão assim, sem a máscara. É óbvio. Vai haver alguma alteração, então? Vai. Outra coisa. Quando a pessoa respira, depois ela expira. Quando você expira, né, você solta um ar com umidade. Prova simples para verificar isso aí. Vai diante do espelho ou vidro, né? Faz assim com o nariz. Com o nariz, né? Faz assim. O que vai acontecer? Vai umedecer. Você vai ver gotículas de água lá. Ora, sendo que quando você expira, você expele impurezas, aquelas impurezas das gotículas de água vão ficar nessa superfície. Agora, considere você usando uma máscara que seja por 3 horas. Vamos considerar que você troque 3 vezes ao dia a máscara, tá? Então, você está durante 3 horas expelindo e depositando aquela umidade da tua expiração sobre o tecido da máscara. E se aquela umidade carrega algumas impurezas, onde vão estar as impurezas? Ora, óbvio, vão estar ali. Ninguém precisa ser muito inteligente para concluir isso. E não tem que fazer nenhum estudo muito apurado para perceber. É óbvio. É por essa razão, por exemplo, que a gente lava a roupa. Se eu transpirar, as impurezas do meu suor vão ficar onde? Na roupa. E aí acontece que você está continuamente respirando, porque essa máscara está aqui colada nas entradas de ar do teu organismo, certo? Você está puxando o ar novamente. E quando há um fluxo de ar nessa direção contrária, de onde foi depositada a impureza,
alguma impureza vai ser carregada com esse novo fluxo de ar e vai retornar para o seu organismo? Óbvio que sim. Agora o que falta é medir a taxa de impureza que vai entrar, só isso. Tá? Então assim, procurando ser bem imparcial. Não estou precisando qual é a taxa de impureza que vai entrar, mas que entra, entra. Isso aí ninguém vai negar. Médico nenhum vai negar, engenheiro mecânico nenhum vai negar, físico nenhum vai negar. Tá? É uma questão física, óbvia. E aí, acaba que a consequência inegável é a pessoa vai inalar novamente impurezas que eventualmente ela já expeliu. Tá? Isso vai afetar negativamente a sua saúde? Sem dúvida nenhuma. Então não se discute se vai haver uma afetação para pior na saúde da pessoa pelo uso da máscara. Nem quem defende discute. Eles sempre deixam uma lacuna quando argumentam para dizer, ó, eu vi inclusive alguém que defende a máscara no artigo, tinha um site chamado Aos Fatos, que se dedica inclusive a isso, a classificar como fake news, coisas que são diferentes. Estava lá a pessoa dizendo, olha, é recomendado ou é prejudicial a pessoa fazer exercício com máscara? Ah, não é prejudicial nada, o médico falava, mas ele fala, mas quem tem problemas respiratórios, caso sinta alguma coisa, deve procurar auxílio. Opa, então ele sabe que pode ter um problema, e ele deixou isso na sua argumentação justamente para não cegar totalmente as pessoas e deixá-las vendo que tem essa possibilidade. Ou seja, resumo da ópera. O uso de máscara vai deteriorar a tua saúde. Vai. Agora, o que não se sabe é o quanto vai deteriorar. Isso é que seria a área cinza para ser pesquisada. Falando de forma bem imparcial, pragmática, sem puxar nem para cá nem para lá. Tá? Outra coisa, você ficar em casa, não sair de casa, por mais que você tenha janelas abertas, etc. Ora, você não vai ter o mesmo acesso a ar puro que se estivesse fora de casa, no ar livre, correto? Agora vamos para a Bíblia. Em Gênesis capítulo 27, versículo 27, a Bíblia relata uma ocasião na qual Esaú, filho de Isaac, chegou até ele. Então Esaú chegou e beijou o seu pai. No verso. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou-o e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Então, Deus, ele fez o que com o cheiro do campo? Ele abençoou o ar puro do campo. É abençoado. E agora vamos fazer a conexão do que estávamos falando com isso aqui. Hoje em dia, quem está no ambiente de cidade está se vendo por força de lei na situação de usar máscara e ficar dentro de casa. Ser, em grande parte, privado do ar puro. Qual é a tendência disso? Fazer com que a sua imunidade ou, eventualmente, a sua saúde sofram alterações. Qual é o grau de alterações? Eu não posso precisar aqui. Aí sim, eu acho que carece de uma pesquisa séria, imparcial, para determinar isso aí, correto? Mas que alterações há? Então, meus queridos, ocorre que na cidade, sendo obrigado a esses hábitos, você está evoluindo em termos de saúde. Você está prejudicando a sua saúde. Ah, mas qual é a solução então, pastor? A solução é lutar, brigar contra a máscara, contra tal? Ora, se há um povo que deve seguir as leis, são os cristãos. Lá em Romanos capítulo 13, a Bíblia diz: em tudo estejais sujeitos às autoridades superiores. Correto? Ah, então, mas se não vamos brigar, o que vamos fazer? Ora, faça o que o Senhor disse. Você não vai conseguir mudar as leis.
Você não vai mudar os decretos. Você não vai mudar as imposições. Agora, você pode tomar uma decisão de se deslocar. Isso sim. Agora, eu vou dizer uma coisa. Você pode hoje. Os judeus podiam se deslocar de Babilônia? Sim. Ainda, naquela época. Então, o aviso que foi dado é fugir agora de Babilônia. Não procrastine. Não deixe para depois. Porque se você deixar, você vai descobrir coisas ruins lá na frente. Deus não disse o que ia acontecer de bate-pronto. Não falou. Assim como hoje, pode ser que você não tenha uma visão clara do que vai acontecer no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 4. E se eu começar a falar, talvez você até duvide. Então, às vezes é bom não entregar demais, né? Quem fala tudo que sabe, nem sempre fala com sabedoria. Agora, você hoje tem elementos, através da palavra de Deus, como nós estamos estudando aqui, para perceber que o conselho do Senhor é sábio. Ou seja, onde Deus fez o homem morar? No jardim, no campo, para respirar ar puro, o qual é abençoado. Inclusive, ninguém discute, até na questão da Covid, né? Todos falam que o ambiente ao ar livre não é um ambiente que favorece a propagação do vírus. Interessante isso, né? E isso aí é o concurso, dizer, dos dois lados. Tanto de quem é a favor da máscara, quanto quem é contra a máscara. Ar puro é um remédio natural. Agora, onde você vai poder usufruir dele? Mesmo se não houvesse a questão da Covid, já se sabe que o ambiente de cidade não proporciona um ar com a mesma pureza do ambiente do campo. A quantidade de árvores que faz fotossíntese é menor, portanto a quantidade de oxigênio produzido no ambiente é menor. A quantidade de gases de combustão, ou seja, gás de veículo, é maior. Temos lá monóxido de carbono, dióxido de carbono. Daí o pessoal fala, não, mas meu carro tem catalisador. O teu, né? E quem garante que todos têm? Tem muitos que não têm. E mesmo o que tem, ele não elimina por completo. Senão não haveria essa discussão de efeito estufa hoje em dia que se fala, né? O problema é que a queima do petróleo gera o dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa. E nós temos que diminuir o efeito estufa, tem que mudar isso aí. E o discurso da sustentabilidade, ele aproveita um pouco esse argumento também, tá? Então o que acontece? O ambiente de cidade é um ambiente onde você vai respirar esses gases nocivos, tóxicos, né? Eventualmente o H2S também, que é um gás sulfídrico, altamente tóxico, né? E não é tão incomum de você encontrar. Onde você vai achar? Sabe onde tem aqueles sacos de lixo, assim, daquele cheiro de lixo? Então, lá tem gás sulfídrico. Pode ter em pequena ou em maior quantidade. Depende do estado e da forma da decomposição do lixo orgânico. Tem cidade que tem lixão a céu aberto, né? Ou vai perto do aterro sanitário, veja o cheirinho que é, né? Mesmo se você acha que o aterro está dentro das normas, etc., mas vai morar do lado do aterro. As pessoas não querem. Um problema social existente é que próximo de aterro sanitário, o valor dos imóveis diminui, porque as pessoas justamente não querem morar lá. Ninguém quer morar onde tem cheiro ruim, certo? E isso é prejudicial à tua saúde também. Então, veja, Deus colocou para o homem morar num lugar onde houvesse um amplo provimento de ar puro abençoado. Satanás proveu um lugar onde o ar não é puro, onde hoje estão sendo impostas restrições que prejudicam a saúde das pessoas. E mais, há o risco de amanhã você não conseguir sair daqui. Sabe por quê? Hoje a gente já está vendo uma coisa que a gente até desconhecia antes. Lockdown. Em algumas cidades brasileiras, o que foi feito? Na estrada que dá acesso à cidade, um corte. Ninguém entra e ninguém sai. Então nós estamos vivendo um momento paralelo a esse de Zacarias. Zacarias falou, fugir agora da terra do norte. Esses lockdowns são pequenos avisos para quem é espiritual enxergar.
a situação vai piorar, não vai melhorar. Não pense você que daqui a 4 meses vai estar todo mundo aí na rua sem andar de máscara porque a vacina chegou. Esqueça, não vai ser assim. Não vai ser. E aí eu vou falar uma intuição minha, não estou afirmando aqui, não estou jurando de pé junto que é isso, mas é uma intuição que eu tenho e eu estou compartilhando com vocês, né? A intuição que eu tenho é que a população tende a ficar mais doente. Ela tende a ficar mais doente. Por quê? Ora, se ela tem menos provimento de ar puro, quer por estar no ambiente de cidade, quer por agora essas medidas adicionais que foram impostas, né? E isso afeta diretamente o pulmão, que é o órgão da respiração. Mais ou menos, a gente não sabe o quanto isso afeta, mas que afeta, isso é inegável, tá? Ora, então a tendência é cada vez mais as pessoas terem menos resistência a uma doença que afete o pulmão. Mas a Covid afeta justamente o pulmão. Então, será que amanhã ou depois a gente não vai chegar a um caso, a um quadro, onde mesmo pessoas vacinadas vão continuar contraindo o vírus? Mesmo se fosse uma vacina que funcionasse? Estou colocando mesmo se porque é o seguinte, tem várias propostas de vacina aí, né? Quem diz que todas funcionam? Eu não posso dizer. Primeiro, não me compete, né? Segundo, está cheio de notícias aí de que não foram feitos testes suficientes, não foram feitos testes em todas as classes de pessoas e assim vai, né? E existem técnicas de produção de determinadas vacinas que não são aquelas conhecidas tradicionalmente, aquela da vacina da polio que a gente tomou lá atrás, né? Então tem vacina aí que, tudo bem, tem aquela técnica, pega o vírus atenuado ou um pedacinho do vírus, tá? Essa é uma técnica já conhecida, consagrada. Mas tem outras técnicas aí, que mexem com partes importantes da célula e tem gente de peso dizendo que são perigosas. Ok, mas se a população estiver com os pulmões enfraquecidos, pode chegar um momento em que uma parcela significativa da população sofra com isso. E aí, essa mensagem, fugir de Babilônia, ela se mostra, portanto, adequada e ela tem a ênfase certa no tempo certo. O tempo é agora. Ou você vai esperar piorar? Eu tenho visto aí notícia, porque está aumentando o número de casos e tal. E eu pensei, interessante. Depois de fazer, um pensamento, né? Interessante. Depois de fazer tantas medidas aí, dizendo que é para reduzir, isso aumenta? Então, depois de um ano eu fazendo uma coisa, aí tentando diminuir, isso aumenta? Eu acho que não é difícil eu chegar à conclusão de que o caminho não é por aí. Certo? Não é necessário ser muito inteligente para chegar a esta conclusão. Parece assim, a pessoa batendo cabeça na parede, batendo, aí está um ano e continua, vamos bater mais forte, né? Vai que resolve. Gente, é um contrassenso. Olha, eu não posso ser cego à razão. Aí é ser fanático em prol das medidas que não estão funcionando até hoje. Agora, que tal usar as medidas de Deus? Deus planejou que os homens morassem no campo, lá não há aglomeração por natureza. Procura aglomeração no campo, você não vai achar. Não estou falando de quem vai fazer festa no rancho, não sei das quantas. Estou falando de quem mora mesmo, pessoa que é lavrador, colono, né? Tem esses nomes, agricultor. Você vai, tem uma casa aqui, tem outra casa lá, né? E não mora tanta gente assim junto, é um pouquinho de gente aqui, outro pouquinho lá. O contato entre eles é pequeno, porque no ambiente de campo, você tem que trabalhar bastante para conseguir sobreviver, não é? Você não tem muito tempo ocioso. Então, se todos morassem no campo, nem estaria se falando de propagação de Covid, não ia ser o que é hoje, certo? Fora o fato de que está todo mundo respirando ar puro, por natureza, a pessoa está em melhores condições de vencer um ataque aos seus pulmões. Meus queridos irmãos, em breve, a situação ela vai se alterar.
Mas aqueles que amam a Deus, eles vão sair da cidade e vão morar para o campo. E se outros motivos apresentados em outras mensagens ainda não te pareceram suficientes, que então o amor à tua vida presente sirva também. Seja um acréscimo. Além das cidades serem antros de vícios, né, serem fontes de problemas e serem fatores multiplicadores de violência e doença agora, você tem mais questão da tua saúde. Em Miqueias, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz: sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo. Compete a mim explicar um pouco esse verso, porque a Bíblia reiteradas vezes apresenta a mesma expressão, mas com sentidos diversos, ou argumentos que entregam outras mensagens. Ao que eu me refiro? Porque diz: e virás até Babilônia, ali porém serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. O que ele está dizendo aqui? Falou, poxa, mas não é para sair de Babilônia? Por que ele fala aqui que ele virá a Babilônia? Os tempos são diferentes. Aqui no caso de Miqueias, ele fala do antes do povo ser levado em cativeiro. Digo o povo de Judá. E aí o que acontece? Antes do povo ser levado em cativeiro, houve a profecia dizendo: olha, vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. Nessa época, a cidade que estava em impiedade era Jerusalém. Então ele falou: vai sair da cidade e vais morar no campo. Ok? Então só para ninguém entender errado, senão vai achar que a gente está se contradizendo aqui. Não é isso o caso. Nem tampouco a Bíblia está se contradizendo. É só encaixar cada texto dentro do seu período correto, dentro do seu tempo. Então, o texto de Miqueias é anterior aos 70 anos de cativeiro babilônico, enquanto o texto de Zacarias é posterior. Tá? Então, o conselho é para Sião: sai da cidade e vai morar no campo. Quem é Sião? Quem é Sião? Ora, Sião, meus queridos, é uma palavra usada para representar o monte onde estava a cidade de Jerusalém, onde morava o povo de Deus. Então, Sião é uma palavra usada para se referir também à igreja. Então, quando ele fala, sairás da cidade e morarás no campo, ele está falando para quem teme a Deus, para quem teme a Ele. Olha, vá para lá, saia daí, você vai ter uma série de benefícios. Existem os benefícios físicos que eu comentei aqui, acho que até discorremos bastante sobre eles, mas existem os principais, os benefícios espirituais. E aí vamos afunilar e concluir o sermão com uma mensagem que encontra-se no livro de Gênesis, o comparativo entre Abraão e Ló. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, obedecendo a Deus, e levou consigo o seu filho Ló. Mas eles não permaneceram juntos para sempre. Em dado momento, eles se separaram. Em Gênesis capítulo 13, no versículo 9, Abraão é visto propondo a Ló: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada,
antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Verso 18. E Abrão armou suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. A família se separou, o tio foi morar no campo, o mais velho, e o mais novo, o sobrinho, foi para Sodoma. Não demora tanto tempo, não sabemos quantos anos exatamente, mas houve uma guerra onde Sodoma foi envolvida, e no capítulo 14 de Gênesis, versículo 11 diz: E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Ló perdeu o que tinha e foi levado cativo. Sofreu com a guerra. Verso 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Bom, deveria ter sido um aviso para Ló, para que ele tomasse a decisão de sair da cidade, e a exemplo do seu tio, morasse no campo. Mas não foi o que ele fez. Ló continuou lá. E tendo continuado lá, finalmente chegou a hora final. Deus enviou 2 anjos que visitaram a casa de Ló e em Gênesis 19, versículo 12, disseram para Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, apressaram ele, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Finalmente, da pior forma possível, mas ainda, sendo-lhe o Senhor misericordioso, Ló foi tirado da cidade. E para onde os anjos lhe ordenaram ir? Para o campo. Irmãos, em Romanos, capítulo 15, versículo 4, o Senhor nos diz: Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para nós hoje, essa história que nós lemos, de Ló, de Abraão, foi escrito para nos ensinar. Em Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz: O que era, é o que é. O que foi, é o que há de ser. Nada há novo debaixo do sol. Então, com base nisso, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Você mora na cidade, certo? É. Então, a cidade, em primeiro lugar, vai ser assolada pela guerra. Ah, esse pastor é maluco? Não vejo nenhuma evidência de que isso vai acontecer. Não precisa ver.
Deus disse que a história vai se repetir. Esse vai ser o penúltimo aviso, mas já bem ruim. Porque desta vez não vai ter um Abraão para chegar lá e devolver para você tudo que a guerra te tomar. E por fim, quando vier a destruição final, pelo próprio Deus, porque foi o próprio Deus que mandou fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Quando vier esta destruição final, então a pessoa escapa pela sua vida. Só que detalhe, Ló, quando escapa de Sodoma, ele perdeu aquela a quem ele amava. Porque no livro de Gênesis, capítulo 19, no versículo 26, é dito que a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha o risco de permanecer na cidade que tem se tornado o antro de impiedade. Perder aqueles a quem você ama. Por que Ló ficou na cidade? Será que foi por causa da sua esposa? Não sabemos. A Bíblia não diz. Fato é que a esposa amava as coisas da cidade. Isso é verdade. E Ló, por não ter sido sacerdote. O que é um sacerdote do lar, da casa? Lá em Malaquias, capítulo 2, verso 7, diz que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da lei de Deus. O sacerdote da família é aquele que ensina a lei, é aquele que ensina a obediência a Deus. Esse é sacerdote. Não é nem questão só de fazer culto em casa. A pessoa dirige o culto e é sacerdote. Não, pode não estar sendo. Que espécie de culto ela faz? Será que ela pega os preceitos, os princípios da palavra de Deus e ela ensina, ela põe em prática e ela exemplifica esses princípios na sua própria vida? Se sim, ela é um sacerdote. Se não, ela violou a aliança de Levi. Violar a aliança de Levi quer dizer não ser sacerdote, tá? Então, meus queridos irmãos, aqui nós temos um exemplo do que não precisa acontecer nas nossas vidas. Foi o que aconteceu com Ló. Basta nós darmos a devida atenção ao conselho do Senhor. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso tomar as minhas decisões, mas você deve tomar as tuas. Pese aquilo que você escutou hoje. Ore, pergunte a Deus e tome a tua decisão. Lembrando que o povo de Deus é reconhecido não por sua profissão de fé, e sim pela sua obediência. Importa não dizer, e sim fazer. Agir. Em Apocalipse 14, versículo 12, o Senhor disse: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não os que dizem guardar, não os que dizem que o mandamento é correto e está certo, não. Os que guardam, os que fazem, os que agem, os que obedecem. Estar onde Deus projetou para nós estarmos exige ação. Não adianta eu dizer, o campo é correto e morar no lugar errado. Obediência é o que conduz o homem para o caminho que leva à vida eterna. Mas essa obediência verdadeira e de coração só é possível pela fé, a fé de Jesus. Você não tem fé? Peça. A fé é um dom de Deus. Em Efésios 2, verso 8, a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Meu sincero apelo a você é que você ouça as palavras de Zacarias, que ecoam hoje nos nossos dias. Fugi agora de Babilônia, enquanto é tempo. Porque pode ser que, se você não o faz em tempo, quando quiser, talvez já não seja mais possível. Que a tua decisão seja mais sábia. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus.
Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra é verdadeira, ela nos salva, e por meio dela o Senhor nos dá instruções claras com respeito ao que fazer. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos obedientes à tua palavra, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Guia-nos a cada passo, e que, ao final, sejamos nós achados fiéis. Abençoe a tua igreja, todos possam dar o passo da fé. E assim, ó Pai, quando o Senhor Jesus voltar, que todos sejam reconhecidos como filhos dele, candidatos ao seu reino. Dá-nos um bom restante de sábado na tua presença. Guia-nos, Senhor, em todas as atividades. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui. O sincero desejo do céu e meu é que a mensagem ganhe o teu coração e a tua mente e você tome a decisão correta. Isso não vai fazer nada do ponto de vista de melhoria para mim, como pessoa. Eu sou só uma voz. Estou passando a mensagem para quem quiser ouvir. Se você quiser ouvir, o beneficiado será você mesmo. E espero que você permaneça firme, que a semente da palavra frutifique, para que quando Jesus voltar, possa ver em você mais um fiel. Quero estender o convite para você continuar nos acompanhando, lembrando que você nos encontra pelo site. O site é advertenciafinal.com. Estou dando mais ênfase ao site porque estou vendo o movimento de banirem canais de YouTube. Quando a mensagem parece não ser conveniente, corta-se. Então, como eu vejo que há uma possibilidade disso acontecer com o canal Advertência Final, estou já avisando a você. Adquira os livros que nós disponibilizamos com o registro das mensagens para você. Baixe os vídeos, põe na tua máquina, no teu pendrive. Procure escrever quando você acompanhar os sermões. Registre na sua memória as verdades que você recebeu. Tá? É o que eventualmente pode permanecer para que você continue estudando depois. Esse canal não estará disponível para sempre. Eu não estarei sempre aqui falando para você. Até quando eu estarei, não sei. Mas você tem que aproveitar enquanto você tem tempo. Senão depois você vai lamentar. E vai ser tarde. Se você tem interesse de aprender mais, fazer estudos bíblicos, aproveite a oportunidade. Ainda há tempo. Entre em contato conosco, ou por e-mail ou por WhatsApp. E-mail: contato@advertenciafinal.com.br ou WhatsApp 55 41 99509 8425. Finalizo reiterando: você não tem mais muito tempo. Você não tem muito tempo. Você tem pouco tempo. Nós temos poucos anos de liberdade. Você tem poucos anos de oportunidade. Não jogue fora. Se você jogar fora, a culpa vai ser tua, porque a oportunidade bateu na tua porta. Nós estamos aqui para te apoiar e te atender. Que Deus possa te abençoar. Nós vamos fechar os olhos. Quero invocar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. E se for da tua vontade, entre em contato. Vai ser um prazer, uma alegria te municiar com as informações que temos. Os estudos da palavra de Deus, é a isso que eu me refiro. E que Deus possa fazer uma grande obra na tua vida também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Espero que você continue firme com Ele. Estejamos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.